Jesus, quando ascendeu ao céu, quando ele subiu ao céu, depois de ressuscitado, ele fez isso em seu corpo físico. Vamos ver onde está isso na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Vamos ver anteriormente o que tinha sido dito. No versículo 2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. E aí, no versículo 8, ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Então, Jesus, ele veio em carne, ele ressuscitou dos mortos no mesmo corpo em que ele morreu. E ele, quando subiu aos céus, ele subiu ao céu como homem em seu corpo físico. E aqui está dizendo também que ele volta do jeito que os discípulos viram Jesus indo para o céu, depois de ressuscitado, foi avisado a eles, do jeito que vocês estão vendo ele ir, vocês vão ver ele voltar, falando da volta de Jesus. A Bíblia é a bússola que nós temos para não nos perdermos nesse espinheiro de engano que temos visto nos dias atuais, nesse monte de mentira que é contada para as pessoas acerca da morte e da ressurreição de Jesus, deixando-as presas no engano e não permitindo que elas possam entender e confessar que Jesus Cristo veio em carne, que ele é 100% homem e 100% Deus. Quando ele se deu em sacrifício naquela cruz para nos salvar, ele sofreu como homem toda a dor. Isso não foi anestesiado por nada. Ele sofreu toda a dor e pagou pelos nossos pecados. Ele estava ali sendo moído pelas nossas transgressões que estavam sobre ele, a ponto de falar por que o pai o abandonou, mas ele sabe que o pai não abandonou ele, mas na hora de toda a dor, carregando aquele pecado do mundo, levando embora o pecado do mundo, fazendo aquele sacrifício na cruz por nós, ele sentiu isso, essa sensação que o pecado traz, da falta de apoio, da falta de atenção. É como se
toda a dor do nosso pecado doesse nele mesmo. E ele sentiu isso de verdade. Quando, na verdade, em outros setores da sociedade que não estão de acordo com a Bíblia, eles tentam passar uma ideia de que Jesus não veio em carne, de que o sofrimento de Jesus foi atenuado, foi anestesiado, e de que Jesus é só mais um Cristo, que é uma denominação de um Cristo, como outros Cristos, mas não é isso. Jesus tem a supremacia, é a supremacia de Cristo. Ele está acima de tudo e ele é o nome sobre todo nome. Jesus é Deus, como fala em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1. E no meio de tantos enganos, nós precisamos mais do que nunca, urgentemente, nos agarrar à palavra de Deus. Não ouvindo somente a palavra de Deus através de outras pessoas, mas bebendo diretamente da fonte, que é a Bíblia, ou lendo a Bíblia, ou uma Bíblia de estudo, ou a própria Bíblia, porque o próprio Espírito Santo vai nos revelando, foi ele que escreveu a Bíblia, é ele mesmo que revela, sem criar dependência de ninguém, por mais que a gente precise, às vezes, da ajuda de alguém para interpretar, para entender, mas muitas coisas o próprio Espírito Santo nos ensina, e é preciso deixar a palavra nos lavar, a verdade nos libertar a cada dia. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque o espírito do anticristo, o espírito do engano quer soprar nos nossos ouvidos, e às vezes ele quer usar pessoas para falarem conosco através dos meios de comunicação ou pessoalmente mesmo. Mas nós, se nós não estivermos firmados aqui, nós não conseguimos sobreviver e ir adiante. A nossa porção é a palavra de Jesus. Jesus é a nossa porção. Não há quase tempo. É iminente a volta de Jesus. Ele está quase voltando. E também isso faz parte dos enganadores dizerem que não está perto, que ainda não vai acontecer. E aí o povo acha que pode viver de qualquer maneira, que não pode ser radical com Cristo. E as pessoas estão ficando mornas em cima do muro, não estão sendo radicais com Cristo, mas é preciso ser radicais em termos de buscar a santidade, de buscar obedecer a palavra e de buscar entender quem é Cristo. Não buscar Deus apenas para receber os pastos verdejantes, as águas tranquilas. Não, mas buscar Deus também para que Ele encha a nossa cabeça de óleo até que transborde. O cálice de óleo somos nós, o óleo é o Espírito Santo. Ele precisa nos encher até a gente transbordar, porque essa é a finalidade de nós estarmos aqui na terra. Nós não viemos aqui para outra coisa, a não ser para sermos cheios de óleo do Espírito Santo, ungidos por Deus e transbordar de Deus. Que Deus? O Deus que é Jesus Cristo, um com o Pai e o Espírito Santo. Mas foi Jesus que veio à terra e deu a sua vida em sacrifício para nos salvar. E é o mediador entre Deus e os homens. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus, nos dirigimos a Jesus, falamos com Jesus, para Ele levar a nossa oração para o Pai, ser o nosso advogado, o justo juiz, e para que, através dele, a gente tenha acesso ao Pai. E quem ora a Jesus?
para ele falar com o Pai? É o Espírito Santo. O Espírito Santo ora em nós com gemidos inexprimíveis, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Pode ser que de nós mesmos nós nem tenhamos as orações corretas, mas é o Espírito Santo que nos move nas orações corretas para a gente fazer para Jesus. Enquanto a gente está orando, o Espírito Santo vai trazendo qual é a necessidade. Por que nós devemos orar? Qual a necessidade de estarmos orando? E Jesus é o mediador entre Deus e os homens. E nós não estaremos fazendo orações de manipulação para controlar, porque nós estaremos entregando, dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. É esse nível de maturidade espiritual que nós temos que começar a galgar para que estejamos no prumo para os tempos que estão vindo aí de chegada do anticristo ao poder e de cada vez mais próximos da volta de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que a nossa bandeira seja Jesus Cristo e que nada nos distraia do nosso foco, que é o nosso alvo, que é Jesus. É de onde nós viemos e para onde nós vamos. Em nome de Jesus. Amém.